Olá, muito boa noite, muito bem-vindo à Rede Vida e ao Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Augusto Coutinho, ele que é do Republicanos de Pernambuco, um partido que, ao que tudo indica, se prepara para entrar no governo do presidente Lula. Pois é, vem aí uma reforma ministerial e nós vamos debater esse assunto aqui hoje com o deputado. Deputado, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é uma honra recebê-lo aqui. Denise, é um prazer estar com você, estar com o Zé Maria, estar com todos aí, as pessoas que acompanham a Rede Viva. E a Rede Vida aí, para mim, é um prazer muito grande. Pois é, Zé Maria Trindade, de volta depois do período de férias e já quase atropelado por uma reforma ministerial. Muito boa noite. É, um pequeno descanso. Muito boa noite, Denise. Boa noite, deputado. Um pequeno descanso, né? É um momento muito tenso na política, né? É uma nova conformação do governo. O presidente Lula montou o ministério lá atrás, na transição com outro Congresso Nacional, e os líderes estão pressionando ali. Há um grande debate entre a racionalidade e a emocionalidade. Vamos ver de que lado Lula está. Hoje a conversa aqui no Frente a Frente vai ser muito boa. O deputado Augusto Coutinho tem uma larga experiência. 4º mandato como deputado federal, 3 mandatos como deputado estadual lá em Pernambuco, né? E também foi vereador por 2 mandatos, ou seja, subiu toda a escada política, então conhece muito bem e é uma conversa muito interessante. Deputado, o Lula voltou diferente ali, ele está mais emoção, né? Em outros tempos, ele seria mais racional nesta ligação com os partidos políticos. Zé, eu acho que, na verdade, ele está errando. Eu, assim, esperava, imaginava que o presidente, já um homem experiente no seu 3º mandato, ele ia exercer um papel mais de tentar desestressar o país, desestressar a política. A gente está vivenciando hoje um momento de muita radicalidade. A eleição foi assim. Isso acontece dentro das casas, isso acontece dentro dos trabalhos, ou seja, e foi uma eleição que foi 50% de um lado, 50% 0 para um e 49 0,9 para outro, né? Então, a eleição que realmente foi muito radicalizada e eu imaginava que o presidente ia distensionar, o que eu acho que o Brasil precisa é de distensionar essa política para que a gente enfrente os problemas que são fundamentais na vida das pessoas, para que a gente possa melhorar a economia brasileira, com isso gerar mais emprego, minimizar a pobreza, que são problemas graves que a gente tem. E acho que o presidente está errando. Já tive a oportunidade de dizer, porque tenho tentado ajudar no Congresso Nacional, nas votações que são importantes e não ideológicas, o governo, e tenho dito isso, porque acho que o presidente precisa distensionar essa política, porque, de fato, hoje, eu digo a você, com 4 mandatos, é uma rinha que a gente vê, de briga que a gente vê no Congresso Nacional. O senhor falou isso diretamente para o presidente não, ou para os ministros? Não, falei para o ministro, já tive a oportunidade de conversar com o ministro Alexandre, com o ministro Haddad, com o líder do governo, enfim, com vários interlocutores do presidente. Assim, dando minha opinião, porque eu acho, Denise, na verdade, que primeiro o governo erra gravemente se ele começar a incorporar a agenda do PT ao invés da agenda do governo. Porque se o presidente começar dentro dessa polarização que tem, onde você tem hoje um Congresso que foi formado e ele é um Congresso de centro. Ele é de centro. Ele não é nem nem da extrema esquerda, nem da extrema direita. Ele é de centro. E o que esses ministros disseram para o senhor quando o senhor fez essa avaliação? Ouviram, concordam, mas essas coisas não estão fluindo, ou seja, mas só para terminar o meu raciocínio, o que é? Então, se o governo não pode incorporar a agenda do PT. A agenda do PT, por exemplo,
cai o governo num grave erro quando ele vai incorporar, por exemplo, o marco do saneamento, porque o seu ministro do PT, tinha uma ideia sobre isso e induz o governo para que o Congresso vote uma coisa ou desfaça uma votação que já votou anteriormente. Então, o governo vai ter derrotas. E isso não é a agenda do governo, isso é a agenda do partido político, fazendo, ou seja, alimentando o seu eleitorado, ou seja, as suas tendências políticas que tem, em detrimento de que é uma agenda do governo. O que é uma agenda do governo, no meu entender? O arcabouço fiscal, a reforma tributária. Então, são agendas que você precisa fazer. Então, o governo não pode chegar, por exemplo, e a gente teve a votação da demarcação da questão indígena. O governo não pode se apropriar de uma agenda dessa porque não é dessa, é uma agenda do PT. É uma agenda que o PT defende. E, mais uma vez, quando foi votado, foi fragorosamente derrotado por um Congresso, uma Câmara de centro, claramente de centro. Então, eu acho que o governo erra. Portanto, só para finalizar, o presidente, no meu entender, ele devia estar mais distensionado nisso, entrando nessa questão, para daí fazer as conversações e começar a deixar com que as coisas fluíssem de uma melhor forma. É o governo que ele prometeu durante a campanha eleitoral, né? Um governo plural, com vários partidos políticos. Eu queria que o senhor explicasse, deputado, que nós, jornalistas, falamos muito dessas crises políticas, dessas tentativas de acordo. Por que isso é importante para um governo e para um país fazer uma estabilidade política e apoio do Congresso Nacional? Por que é isso? Zé, isso é uma coisa que acontece no mundo. No mundo. Não é? Muitas vezes, por que a gente tem uma eleição em segundo turno? É exatamente para isso, é para que você, no primeiro turno, no segundo turno, você una, ou seja, os partidos que estão em volta, que muitas vezes não votaram em você, para lhe dar a governabilidade e fazer a maioria no Congresso Nacional. Então, é natural que isso ocorra. Muitas vezes as pessoas interpretam isso mal, mas isso é uma essência da democracia. É a primeira coisa, no meu entender. Então, eu acho que o governo tentou fazer isso. Não sei se no começo a gente nota hoje, de uma forma clara, que tem algumas coisas que estão mal resolvidas dentro do governo. Por exemplo, a relação, no meu entender, do governo com a União Brasil. Não é? É um partido que detém 3 ministérios. Dos 3 ministérios, um ministério foi escolhido pelo presidente Lula, de um integrante do Rio de Janeiro, de uma ministra do Rio de Janeiro. Ministra do Turismo, né, Daniela Carneiro? Ministra do Turismo. O deputado Juscelino, das Comunicações, e quem é o Valdez Góes, que foi indicado. E o Valdez Góes, que é do PDT, inclusive. Não é meio esquisito isso, né? Porque foi indicado, foi indicado pelo Davi Alcolumbre. Por Davi Alcolumbre. Senador. Então, é uma equação que ficou mal resolvida, né? Ou seja, e agora me parece, ou seja, o que a gente está vendo é que as informações que se tem, que o governo agora vai ajustar essa questão. Então haverá tal reforma? Eu acredito que sim. Eu não tenho informação. Hoje, o meu partido republicano, por uma decisão do nosso presidente Marcos Pereira e de todos nós que fazemos a executiva do partido, foi de que a gente se posicionasse de uma forma independente no governo. Mas se alguém for chamado para ser ministro, aceita ou recusa? Denise, tem alguma coisa nesse sentido? Não é a intenção do presidente de, nesse primeiro momento, o partido fazer parte de... pelo menos essa foi a última reunião que a gente teve da executiva e foi... O presidente que o senhor diz, só para esclarecer, é o Marcos Pereira. O Marcos Pereira. Então, a gente tem, na verdade, e Marcos tem posicionado que é um político muito coerente nas suas posições, muito transparente, e tem dito isso, que acha que nós temos, inclusive, o governador de São Paulo, que foi oposição ao PT em São Paulo, e em virtude disso que é também um
um possível candidato a presidente da República. Quem Então, é que manda hoje no Congresso Nacional, deputado? veja, é difícil dizer quem manda. Hoje o poder do presidente da Câmara e do presidente do Senado é muito grande, né? Isso eu sempre digo nesses 4 mandatos que tenho. Eu sempre disse isso, não em detrimento do nome de um presidente como Arthur, que é uma pessoa que eu me dou muito bem, tenho uma relação de muita amizade, como tive com o Rodrigo Maia, que foram esses 2 presidentes que eu mais tive aproximação. Mas eu digo, a concentração do poder hoje, pelo próprio regimento da Casa, da Câmara e do Senado, é muito grande no presidente da Casa, entendeu? A impressão que eu tenho é que o poder do presidente da Câmara, desde o Rodrigo e o Arthur também, é de que ele faz essa convergência. Ele é forte porque ele representa ali o que o bastidor do Congresso Nacional quer, o que os deputados, inclusive baixo clero, querem, ou seja, ele só tem esse poder porque ele faz essa convergência. E por ele fazer essa convergência é que ele conseguiu sair presidente da Câmara dos Deputados. E com essa votação histórica. Com votação e tudo. Então, na verdade, Arthur é um político muito habilidoso, muito competente, muito correto, ou seja, na relação de palavra com os parlamentares, isso conta muito, né? Você ter a confiança de que tem um presidente que diz sim, diz não, e que honra a palavra que foi dada. Isso na política é uma coisa que às vezes é rara, e quem tem sempre muita credibilidade por ter, né? E Arthur tem. Então, mas essa concentração é muito grande do poder do presidente, como é muito grande do presidente da Câmara e do Senado. Eu acho inclusive, isso um erro. Não é um erro estrutural, não é um erro de Arthur, nem de Rodrigo, nem do anterior, acho que era Cunha. Acho que você acompanha o sistema presidencialista, né? Onde exato. O presidente, que não é um deputado maior do que outro, é um ordenador dos trabalhos, acaba se transformando num grande poder. Mas eu acho que você precisava ter um regimento em que você diluísse mais esse poder. Um colégio de líderes. Mas eles não vão querer, né? Quem está lá não vai querer. Denise, na verdade, isso volto a dizer, não é uma coisa que foi instituída por um presidente, é histórico isso na Câmara dos Deputados, ou seja, é o que eu acho que é um erro. Eu costumo fazer uma relação aqui no Brasil sobre essa ideia do presidencialismo de tão forte, né? O presidente da República aqui no Brasil manda muito, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e presidente do Supremo também ordena e tal, e as empresas privadas aqui no Brasil. O presidente tem um poder extraordinário também nas empresas privadas. Em outros países, há um conselho, o presidente da empresa privada não pode tanto, e aqui essa memória, né, de um presidencialismo. Zé, só que eu acho que hoje, na verdade, no Brasil, o poder do Congresso Nacional, do Poder Legislativo, está muito grande perante o presidente da República. Eu acho que hoje daí, é um fato. Né? Executando orçamento. Exatamente. Isso é um fato, e que eu acho que a gente tem, e foi importante esse posicionamento, ou seja, do próprio Supremo, quando foi instigado a questão das emendas de relator, que poderiam dizer emendas secretas ou qualquer coisa desse tipo. Orçamento secreto. Você volta a ter, ou seja, o Executivo, o protagonismo de definir aonde vai fazer as obras estruturadoras, o que eu acho que é fundamental. Ou seja, você tem de ter um presidente eleito, ele está eleito e legitimado pelo povo para ele decidir aonde são as ações fundamentais e estruturadoras do país, né? Agora, eu acho que uma coisa que a gente depois precisa conversar, e não sei se assim vocês o querem, mas essa interferência do Supremo Tribunal junto ao Poder Legislativo, que eu acho que é uma coisa que hoje inquieta muito a população. É isso, olha, os poderes eles têm que ser harmônicos, diz a Constituição, né? Independentes e harmônicos. Mas na política sabe como é, né? O Congresso acabou mesmo ganhando muita força, inclusive no orçamento. Conversa boa aqui. Nós vamos agora a um intervalo de 2 minutos e estaremos de volta.
salve, muito boa noite. Chegue, venha aqui conversar sobre política. Política decide a sua vida, a educação do seu filho, a casa onde você mora e tudo que vai acontecer no Brasil. É por isso que o Frente a Frente sempre traz aqui, nos estúdios da Rede Vida em Brasília, um deputado, senador de vários segmentos, exatamente para falar o que está acontecendo e principalmente bastidores. É a notícia pura para você. Hoje o deputado Augusto Coutinho, experiente, tem 4 mandatos parlamentares, só de deputado federal, também foi deputado estadual por 3 mandatos e vereador. Isso tudo lá em Pernambuco. É um pernambucano que veio aqui para a secura de Brasília. Deputado, a gente falava no primeiro bloco exatamente sobre essa divisão dos poderes, né? A imagem geral que a gente encontra quando anda pelo Brasil, as pessoas me perguntam muito sobre o poder do Supremo Tribunal Federal, que estaria extrapolado. Mas aqui, conversando politicamente, a gente acha que quem é o poderoso da história é o Congresso. Bom, veja, Zé, eu acho que muitas vezes eu tenho dito isso, estou dizendo publicamente, porque digo dentro da minha casa. Quando eu falo a minha casa, é dentro do Congresso Nacional. Acho que muitas vezes a gente é que é o culpado pelo Supremo estar decidindo por nós. Né? Muitas vezes, porque, inclusive, você veja, todo partido, quem pode questionar o Supremo? São partidos políticos que podem questionar o Supremo. E eles questionam sobre qualquer assunto. Então, virou terceiro turno, primeiro Câmara, segundo Senado e terceiro Supremo. Então, quando você, por exemplo, se tem, Denise, uma votação na Câmara dos Deputados de uma matéria que eu discordo, o meu partido discorda, eu remeto ao Supremo para o Supremo se posicionar sobre isso. Isso é um grave erro. Isso é que a gente está colocando o nosso poder para que eles legislem por nós e depois a gente reclama. Pois é, o Congresso perdeu essa capacidade de resolver os seus problemas, de conversar politicamente entre pensamentos diferentes. É uma coisa insana isso. Eu cheguei, inclusive, a apresentar um projeto de lei que tramita na casa, que é o seguinte, é limitando os partidos políticos a questionar o Supremo Tribunal. Por exemplo, um partido só teria, durante um ano, 2 questionamentos a fazer ao Supremo Tribunal Federal. Porque hoje, Denise, qualquer coisa, se você for ver partidos ou de extrema-direita ou de extrema-esquerda, toda semana ele está questionando o Supremo de uma coisa que ele não concorda. Agora, recentemente, volto a falar do marco temporal. Eu fui um defensor de que a gente precisava votar esse projeto. Aí você chega ainda dentro da casa, quem não concorda que não seja votado, ou porque acha que vai ser aprovado e não queria que fosse votado, diz, a gente não pode se precipitar. Como não pode se precipitar? Que esse projeto está há 17 anos na casa. Isso não pode ser precipitação, isso é omissão. Então, aí você vota. Não, então vamos esperar o Supremo decidir para a gente votar. Deputado, mas tem uma tese, eu sempre levanto essa tese aqui, de que o Congresso ele é eleito para decidir. Quando o Congresso decide não decidir, trata-se de uma decisão, quer que fique assim. Então, não caberia o Supremo, por exemplo, modificar isso? Não, veja bem, Zé, mas muitas vezes cabe ao Supremo se posicionar se ele é instado para isso. É, onde houver dúvidas. E ele tem de decidir. Quando você fala do Congresso, você fala assim, uma complexidade enorme ideológica. Né? Ali, o Congresso Nacional é a representatividade real do povo brasileiro. Eu costumo sempre dizer, né? As pessoas dizem, tem muita gente no Congresso que não presta. Tem muita gente no povo também que não presta. Tem gente que presta, tem muita gente no povo que presta. Tem gente de todo jeito, porque ali é a representatividade. Ninguém chegou ali que não fosse pelo voto popular e aí pela vontade das pessoas. Essa é a primeira questão. Então, você veja, por exemplo, essa questão foi muito debatido a questão do fake news, né? Vamos votar, não vamos votar essa matéria? E eu tenho dito em todo canto que a gente precisa votar. O que eu fui indagado, questionado pelas redes sociais, de gente dizer, você está defendendo votar, censura, não. E eu sempre dizia, eu não tenho a menor dúvida
de que você vai ter censura. Jamais o Congresso Nacional vai permitir que se tenha censura no Brasil, jamais. Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa avançar com essa matéria, entendeu, Denise? Porque a gente precisa legislar e não deixar que o Supremo Tribunal legisle por nós. Pois é, mas a gente... eu volto ao ponto. O Congresso perdeu a capacidade de dialogar entre as forças diferentes. As redes sociais adquiriram esse papel, tirando esse papel dos parlamentares. Porque eu digo isso porque outro dia teve um deputado de centro ou de direita que foi tirar uma foto com o presidente da República. Ele foi defenestrado, cancelado nas redes sociais. Como é que... Antigamente, eu lembro de uma época em que a política era diferente, não tinha rede social. Eles iam para os restaurantes, tinha ali o Piantela, onde sentava-se o PT com o governo, o PT na época era oposição, sentava-se com os ministros e líderes do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, até do presidente Itamar Franco antes, e ali eles decidiam, né? Fechavam os acordos. Hoje em dia a gente não vê mais. Temos que voltar ao tempo das conversas ali de restaurantes, jantares, ou não há condição de voltar a esse tempo? Ah, sim. Por isso que eu disse no início de toda a nossa conversa aqui, a gente precisa desestressar o país, a gente precisa distensionar o país. As coisas estão muito tensionadas. Então, a política... a arte de você divergir, mas você procurar entendimentos. E é isso que a gente precisa ter novamente no Brasil. É essa questão que a gente precisa se exercitar. O que existe, na verdade, Denise, hoje com as redes sociais, isso muitas vezes você parou de ter o político que você tinha o posicionamento claro, a se criar um personagem político. A pessoa é unicamente um personagem. Então, ele tem um posicionamento na Câmara, ele tem um posicionamento e vai para as redes sociais para soltar aquilo nas redes sociais e alimentar o seu eleitorado. Porque chega-se, Zé, a ter uma falta de respeito, como eu vi na Comissão de Defesa Nacional e Relações Exteriores, há um mês atrás, quando o ministro Zé Múcio foi lá com os comandantes das 3 forças, a forma que foi tratado, ou seja, os representantes do governo por deputados de extrema-direita, naquele momento, é desrespeitosa e inaceitável. Isso a democracia não se permite isso, porque a gente pode divergir ideologicamente, divergir de opiniões, mas a gente tem de respeitar as instituições. Uhum. Isso no meu entender, é o que a democracia nos ensina a fazer. Então, hoje, Denise, você vê lá nos debates, é uma coisa, muitas vezes, deprimente, né? De colegas que vão a relação pessoal. Sempre teve, né, deputado? 1, 2 que faziam esse e papel. Eram punidos, né, Zé? Às vezes sim, mas só que agora está muito. Não, está demais. E eram punidos, né? Quando o cara fugia da linha, ele era enquadrado. A gente, ironicamente, chama os caçadores de pokémons, porque eles ficam no celular, né? Mas é isso que a gente vê. O senhor acha que o fenômeno das redes sociais oxigenaram a política? Veja, é uma realidade. Não adianta a gente dizer se é bom, se é ruim, ou se... É uma realidade. Agora... Mudou a configuração da política. O que eu acho, Zé e Denise, vocês que são 2 profissionais do jornalismo reconhecido em todo o Brasil, respeitado em todo o Brasil, é diferente. Hoje você começa a circular informações na internet e as pessoas engolem essas informações como se fossem verdades e simplesmente são mentiras. E isso diverge muito, porque você pode ter sua opinião ideológica, qualquer que seja, mas você sempre vai ser responsável pelo que você está dizendo. E isso é o
a responsabilidade da informação. Daí a necessidade de regulamentação. Exatamente. Por isso que é fundamental que você vote essa questão das fake news, dessa nova realidade que se vive hoje. Porque você não pode inventar mentira sobre uma pessoa. Muitas vezes não é você que fala, você bota uma pessoa que não existe para falar ou denigrir a imagem de alguém e ficar por isso mesmo e não ter ninguém responsável por isso. Porque se você tem, através de um veículo de televisão, da televisão que a gente está, se você vai e diz sobre alguém, você tem de se responsabilizar pelo que você está dizendo. Não é óbvio? Eu já estou achando que ou regulamenta as mídias ou libera todo mundo para fazer o que quiser. Não, aí é o caos, né? Liberado, no meu entender, já está, né, Zé? Não, os veículos de comunicação, rádio, TV... Não, sim, mas os veículos não. Eu estou dizendo, mas na internet é liberado geral, o cara faz como quer. Do jeito que quer. Na televisão, não, pelo contrário, vocês são responsáveis por isso. E é uma luta para tirar, né? Quando põe algo que eu falava com um jornalista, que eu não vou citar, amigo seu, desse jornalista muito competente, qualificado, mas inquieto, e sempre ele estava me dizendo, eu tenho 40 processos na justiça, ou seja, de questionamento do meu posicionamento. Então, veja, e como você vai fazer isso? A internet é a terra de ninguém, você não tem responsabilidade por isso. Então, muitas vezes, essas distorções levam as pessoas, porque as pessoas chegavam para mim, eu recebia de pessoas muito bem informadas, e chegavam, olhe, deputado, você não vai permitir que tenha censura no Brasil? Não. Nunca vai se permitir que tenha censura no Brasil, mas o que a gente precisa fazer é regulamentar a responsabilidade de se falar de alguém. Mas esse discurso, especialmente ali dos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi muito bem feito na internet contra o projeto, né? A narrativa venceu, né? Exatamente, Denise. E agora, o senhor vê alguma chance de retomar essa proposta? Você falou, eu disse isso a Orlando, que, aliás, foi um grande relator e é um grande deputado, mas eu disse a ele, Orlando, se perdeu a narrativa. E eu acho que o grande erro quando isso acontece, eu acho que o projeto acaba. Acaba. Aí, quando você perdeu a narrativa e quando se colocou em dúvida de criar um órgão para avaliar o conteúdo. Não dá. Porque como é que você vai avaliar conteúdo? Como é que eu posso avaliar? O impeachment, por exemplo, Zé, desculpa, o impeachment de Dilma foi golpe ou não foi golpe? Né? Eu acho que não foi golpe, outros acham que foi golpe. Então, você analisar conteúdo é impossível. Mas foi o que eu disse, inclusive, naquela ocasião a Orlando. Orlando, a gente já tem um órgão que é a Agência Nacional de Telecomunicações. Para que criar outra? Uma agência reguladora. Mas ele entendeu? Todo setor tem sua agência. Entendeu, tanto é que ele tirou depois. Só que mas aí já era tarde, né? O senhor vê alguma chance de retomar essa discussão? Ô, Denise, eu vou insistir novamente porque a gente volte com essa questão. Tem outra questão que é a questão dos direitos autorais, que é outro problema muito grande, que tem mobilizado todos os artistas, que também acho que a gente deve enfrentar isso. Ou seja, hoje é um assunto que, no meu entender, a gente precisa... Esse é um assunto que eu defendo. A propriedade intelectual ela é importante. É um produto, assim como uma montadora fabrica um carro, uma loja vende uma mesa, alguém fabricou e ganha por aquilo. Então, a propriedade intelectual, ou seja, uma produção de uma obra, tem que ter dono, né? Parece abstrato, mas não é. Aquilo ali demanda um trabalho, suor, demanda competência, enfim. E hoje a internet está passando por cima de tudo isso. Tudo isso. Né? Mudou completamente. Isso de uma forma, assim, indiscriminada. Zé, é muito grave. Um dia desse eu estava pensando e eu andei no Instagram, hoje aparecem muitas para você comprar coisas, sempre são coisas interessantes, né, que você sempre precisa. É uma coisa pequena e você vai ver o preço é baratinho, mas você compra. E um dia desse eu estava me lembrando, eu disse, eu comprei, mas não recebi. Veja, então, como você pode ter... A plataforma ela tem de se responsabilizar do que ela está lhe induzindo a fazer. Eu também. É óbvio.
É óbvio. Senão depois dizer, não, o cara está ali roubando lá, mas eu apenas... Não tenho nada com isso, só abrir a porta para ele entrar na sua casa, né? Se a Rede Vida chega aqui e começa a fazer a propaganda de... Ela vai ser responsável por uma propaganda enganosa, não será? Então, é isso que a gente precisa enfrentar. É isso. Nós vamos para o nosso último intervalo e eu convido você a ficar aqui com a gente na Rede Vida. É 2 minutinhos e a gente já volta com o deputado Augusto Coutinho, ele que é do Republicanos de Pernambuco. Voltamos em 2 minutinhos, não saia daí. Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o deputado Augusto Coutinho, ele que é do Republicanos de Pernambuco. Deputado, falávamos aqui no intervalo sobre um projeto do senhor que foi aprovado, que mudou e facilitou a lei de adoção no Brasil. O senhor podia explicar para a gente o que mudou, o que o seu projeto facilitou na vida das pessoas que podem agora adotar crianças? A gente tem tanta criança na rua, é preciso fazer essa adoção, né? Tanta criança precisando de um lar. O que mudou, o que está mais fácil hoje para quem deseja adotar uma criança? Posso sim, Denise. E, aliás, é um projeto que me orgulha muito de ter feito, porque ele foi aprovado por unanimidade na Câmara dos Deputados e foi aprovado por unanimidade no Senado Federal. É um projeto, o Brasil... ele, antes da nova lei da adoção, ele não tinha uma regra que você seguisse, que os magistrados seguissem em todos os estados brasileiros, ou seja, cada magistrado administrava de alguma forma a adoção. E isso abria, inclusive, como a gente já viu em várias ocasiões na televisão, para a marginalidade da adoção, ou seja, a compra da adoção. A gente criou critérios, ou seja, de filas, ou seja, de pessoas que querem adotar, quem quer adotar, e a gente começou a criar, por exemplo, abriu no Brasil a realidade de você poder fazer adoção para estrangeiros, desde que você tenha uma criança, que ela não tenha um brasileiro que queira adotá-la, a gente abre para adoção de estrangeiros. O que é que acontecia anteriormente? Você muitas vezes, hoje você tem muitas famílias querendo adotar, muitas crianças para serem adotadas e essa equação não fechava. E eu explico por quê. Na verdade, as famílias sempre queriam adotar até uma idade limite de 5, 6, 7 anos, 8 anos, que é a criancinha mais nova. Então, o que acontecia, Denise? O processo, muitas vezes, de uma adoção durava 4, 5 anos. A criança que tinha começado a entrar com um processo, por exemplo, com 4 anos, durava 5 anos, ela já estava com 9, a família não queria mais. Então, a gente começou a criar critérios. Primeiro, destituir o poder de pai. Então, a gente, o juiz, a gente facilitou enormemente. Mas isso não é instável, perigoso? Não, é perigoso, mas, primeiro, Zé, o que é que acontecia? Você, para destituir o poder de um pai ou de uma mãe, imagine de uma criancinha que tenha uma mãe que esteja na Cracolândia, ou em alguma Cracolândia, em qualquer estado brasileiro. São algumas condições muito rígidas. Antigamente, como fazia? Você tinha de pegar um oficial de justiça para ir notificar a mãe 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Isso é impossível, né? Então, você cria, desde que o juiz tenha segurança que ele está fazendo a destituição em virtude de uma condição que está realmente incontrolável, ele tem essa autoridade para assim o fazer e se responsabiliza por isso. É óbvio, você tem um magistrado que está concursado, qualificado e preparado para fazer isso. Então, a gente começou a dar prazos, nós definimos prazos também para as decisões dos magistrados. Então, os resultados são enormes.
A gente tem, apesar da pandemia, que onde se parou tudo no Brasil, mas os dados que a gente tem hoje do CNJ é que se evoluiu muito. E o que é mais gratificante, você teve um aumento de mais de 50% das crianças que tinham algum tipo de deficiência, né? E agora começam, essas criancinhas agora estão sendo adotadas. Então, os irmãos era outro grave problema. Quando você tinha, a gente começou a dar a condição de que você adotasse irmãos, ou seja, e dar prioridade para quem quisesse adotar irmãos, para não tirar esses irmãos do convívio. Enfim, são avanços enormes. Isso é um assunto muito importante, né, deputado? É muito importante. Essa segurança do poder do pai e da mãe é que faz o processo ser arrastado e tem que ser assim, né? Não pode ser também um vapt-vupt. Não, senão, né? Mas é preciso tem que ser criterioso, cuidadoso, mas rápido, né, Zé? Então, é uma coisa, à medida que a gente começa a colocar prazos e a gente faz com que a justiça se responsabilize pela sua... Porque, veja, imagine um Brasil continental como é o nosso país, em que você não tem uma regra para seguir, onde os magistrados, cada um vai te seguir de uma regra, isso é um caos. Ô, deputado, mudando um pouco de assunto, há uma possibilidade, por aqui, em Brasília, todos contam com a possibilidade de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso muda o quadro político, né? Eu acho que fragiliza Lula, porque ele fica sem esse adversário, onde ele consegue muito apoio, né, que é o adversário Jair Bolsonaro, e muda completamente o quadro. O senhor acha que já está surgindo essa possibilidade, uma força de centro que poderia representar esse legado? Veja, Zé, primeiro, eu queria fazer uma observação aqui que talvez as pessoas não gostem ou me interpretem mal, mas eu acho muito ruim no Brasil o que está acontecendo, que o presidente sai, um presidente já querem botar ele na cadeia, né? Assim foi com o passado e assim está sendo já com o próximo. Collor, Michel Temer, Lula... Aí chega um juiz, se faz o que se fez com o presidente Temer, que aquilo, para mim, é uma agressão. Né, ele me respondeu, deputado, de que ele não foi preso, que ele foi sequestrado. Aquilo é uma coisa esdrúxula, absurda, de um magistrado que quer, na verdade, se aparecer usando a política, para depois, muitas vezes, ser político. Isso é que acontece, que é o pior do político. É o pior político. É o que criminaliza a política para ser político depois. Para entrar nela. Que engana as pessoas. Né? Ele criminaliza a política, fala mal da política, mas não. Agora, eu sou um bom político. Vote em mim que eu vou ser um bom político. Né? Primeira coisa. Segunda, eu acho que, por exemplo, eu acho que tem muitos excessos. Né? Eu, pessoalmente, não votei no segundo turno no presidente Bolsonaro, mas acho que foi, por exemplo, um dia desse eu estava vendo na TV o presidente sendo multado por o uso de máscara e com os bens e um valor de... Quanto era? 317 mil reais. Isso é né? O não uso de máscara? Veja. E se multasse, tá perfeito, mas não é razoável. Não é uma coisa razoável. Eu não estou nem defendendo o presidente por não ter usado máscara, eu acho que ele deu muito maus exemplos na pandemia. Mas isso é uma questão, é irrazoável isso, né? Então, é como se diz no Nordeste, se espizinha demais, né, quando o cara sai do poder. E respondendo ao que você pergunta, o que a gente vê de uma forma isenta, e eu não estou aqui avaliando o mérito ou não, mas é que existe hoje uma tendência muito grande a isso acontecer, do presidente se tornar inelegível, né? É um fato. E eu acho que aí, realmente, quem você tem hoje, quem representa num poder esse eleitorado, vamos dizer, essa linha política do presidente Bolsonaro é o governador Tarcísio, que é, na verdade, o maior estado brasileiro, né? E vem fazendo uma boa gestão. Aliás, ele vem fazendo uma gestão porque a gestão anterior também foi muito boa. Eu conversava com Rodrigo Maia, que é muito amigo, foi deputado comigo, é uma pessoa que quero muito bem, e ele me dizia, quando estava saindo do governo, a estrutura como tinha deixado o estado de São Paulo.
E que, na verdade, o governador Tarcísio, sabiamente, competente e qualificado que ele é, ele deu continuidade, está fazendo uma boa gestão. Então, ele passa a ser um nome de fato importante nesse cenário. Agora, eu ouvi do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, até ele falou para mim e para o Zé Maria, outro dia lá no Salão Verde do Congresso, olha, São Paulo costuma castigar aqueles que, com a possibilidade de reeleição estadual, largam abrem mão desse direito para poder concorrer à presidência da República. E aí ele dizia, vamos ver o que São Paulo vai querer que Tarcísio de Freitas faça. O senhor acha que é por aí? Vai muita pesquisa para depois tomar uma decisão? Essa colocação de Marco muito pertinente, muito competente, inclusive. Eu acho que, veja, na verdade, a gente no Brasil, a gente se antecipa muito, né? A gente está com um governador eleito e um presidente eleito com 6 meses, né? Então, nós já estamos falando da sucessão do presidente. Mas tem 6 meses, já está fazendo reforma ministerial, né? Então, já está tudo mas eu acho que, assim, em tese, eu acho que um nome com uma possível impossibilidade do presidente Bolsonaro seria, sim, eu acho que Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo. Mas o pessoal fala muito no Zema também, né? O governador Zema, que teve uma reeleição também vitoriosa, enfim. Mas eu acho que isso acho que a gente agora tem de cuidar com temas aí que são mais importantes para o Brasil. Eu tenho sempre dito isso, tentado mostrar, porque a gente precisa fazer com que o Congresso vote temas importantes. Ou a gente aprova ou não aprova, mas que a gente vote, que a gente se posicione, que a gente bote a nossa digital para dizer como é que a gente está pensando, mas que a gente faça com que essa agenda... A reforma tributária, no caso? Eu defendo, sim, Denise. Acho que, inclusive, a forma que foi montada a reforma tributária é muito boa. Acho que o ministro Haddad, tive a oportunidade de estar com ele, com o setor sucroalcooleiro do Nordeste, e tive muito excelente percepção. Eu achei ele muito bem, inclusive. Acho que a montagem que foi feita da reforma, porque eu me recordo bem quando nós enfrentamos a reforma da Previdência. Eu era líder à época e trabalhei muito, ajudei muito na reforma da Previdência, porque tinha convicção e sei que fiz o melhor para o meu país. E a gente já estava encaminhado com a reforma tributária. A reforma tributária, eu me lembro que eu dizia para Rodrigo Maia, Rodrigo, vamos fazer esse grande bem ao Brasil, vamos votar num ano só, vamos votar essas 2 reformas. E já tinha o esqueleto dessa reforma, que era o do Bernardo Api. Né? Então, esse esqueleto foi o que o ministro Haddad trouxe para cá. Eu vi e foi apresentado, se colocou como relator um deputado muito qualificado, muito preparado, competente, de boa articulação, Aguinaldo Ribeiro. Né? Se fez uma comissão com o deputado do PT presidindo, também um deputado também muito qualificado, já experiente, Reginaldo. Enfim, eles tocaram esse projeto bom, apresentaram já um relatório. E eu tive muito bons... boas informações, eu acho que se recebeu muito bem esse boneco desse projeto. Pois eu não tenho essa impressão. Eu já tive a impressão de que a reforma tributária seria aprovada. Estou achando que está começando a ficar difícil. E mais uma coisa, está faltando uma peça nessa reforma. É uma coisa que todo mundo odeia. Sabe o que é? É a antiga CPMF. É preciso um imposto eletrônico. O mundo está cobrando isso. Bom, Zé, veja, eu acho que nada que a gente possa aumentar imposto, a gente já vai avançar no Congresso. O primeiro ponto. A gente tem de reduzir imposto e reduzir e aumentar a base de arrecadação. Exatamente, aumentar a base e reduzir o tamanho também do Estado, que é outra reforma, que essa é a mais difícil
Que essa o PT não quer, né? Essa reforma administrativa. Não quer. Como o Bolsonaro também deveria ter enfrentado e não enfrentou, né? Nunca apresentou o projeto. Então, você acha que não aprova esse imposto eletrônico? Não, eu acho que o esqueleto da reforma, ele em cima do que foi apresentado, e me parece, pelo que li, inclusive pelo setor produtivo, foi bem recebido, ou seja, com posicionamentos aqui e acolá. O que eu vejo é que existe um medo muito grande dessa nova realidade. Esse primeiro é o problema. É um medo muito grande do que vem por aí. Ninguém quer perder nada. Né? Não, principalmente do setor produtivo, né? Dos empresários, dos comerciários. Serviços, o que mais reclama de serviços e agropecuária. Enfim. É isso aí, deputado. Olha, o Frente a Frente chegou ao fim, uma conversa muito boa aqui de política, e você conhece através desse nosso bate-papo aqui. A política por dentro é isso aí. Deputado, muito obrigado, muito boa noite e volte sempre aqui ao Frente a Frente. Zé, foi muito agradável, uma noite muito agradável. A você agradeço a Denise, dois profissionais que eu admiro muito. Fico muito feliz de ter essa oportunidade aí de conversar com todo o Brasil através da Rede Vida. Muito bem, é essa conversa mesmo, né? E para estar completa essa redonda, que essa mesa redonda que não tem mais mesa, né? Tem mais mesa. Denise Rotenburg, boa noite, Denise. Boa noite, Zé. Você fez falta na semana passada. Bem-vindo, bom retorno, né? Para a gente conseguir aí seguir trabalhando. Para você que esteve aqui com a gente até agora, muito boa noite, até a semana que vem. É isso, olha, obrigado por ter acompanhado aqui essa conversa boa do Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. É isso aí, continue aqui na Rede Vida, porque começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Obrigado.